Questão 8. Em 1993, um dos membros da Comissão de Revisão Constitucional pretendia alterar o artigo 5º, inciso 47, a linha A da Constituição Federal, para viabilizar a ampliação das penas de morte para os reincidentes em crimes hediondos. Com a emenda de revisão, aludido parlamentar pretendia constitucionalizar mandado de criminalização das práticas de corrupção e de lavagem de dinheiro, além de inabilitar pelo prazo de 20 anos para o exercício de quaisquer funções públicas os políticos que fossem condenados pela prática de tais crimes. A proposta previa ainda que tais crimes seriam considerados hediondos. Devido às críticas de parcela conservadora da sociedade civil, o parlamentar resolveu submeter a proposta à sua assessoria jurídica. Na condição de assessor, à luz da doutrina e da jurisprudência do STF, oriente a matéria, opinando pela sua constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Olha só, é interessante perceber que nesse contexto político de recrudescimento da ética, sempre a sociedade como um todo e alguns segmentos de intelectuais defendem o agravamento das penas para esse tipo de crime, corrupção, lavagem de dinheiro e os congêneres. Particularmente, e cada um tem a sua opinião, eu entendo que não é a gravidade da pena que vai dissuadir um criminoso a deixar de praticar crimes, e sim a certeza da impunidade. É a certeza da impunidade que é o maior fomento para a prática de crimes, não só no Brasil, como em qualquer outra nação. Isso já foi estudado há muitos anos pelo César de Beccaria. O César de Beccaria tem uma obra que chama Dos Delitos da Pena, em que trabalha isso de forma brilhante. Quem teve a oportunidade de ler essa obra sabe, essa é uma opinião isolada minha. Entendo que não é a gravidade da pena. Pode-se instituir pena de morte, pode-se instituir prisão perpétua, enquanto o instrumento repressor, enquanto o instrumento penal repressor brasileiro for um instrumento falho, como como tem sido até agora, cheio de falhas, infelizmente essa questão da criminalidade não será resolvida tão cedo. Estamos aqui falando da criminalidade do colarinho branco, nós nem estamos falando de outro tipo de criminalidade. Mas essa é uma análise que fica em segundo plano. Nós vamos analisar aqui a questão da inconstitucionalidade. Olha só, sem sombra de dúvidas, você, na condição de assessor desse deputado, vai orientá-lo tecnicamente. Essa matéria é inconstitucional. Por que ela é inconstitucional? Ela é inconstitucional porque a competência de revisão, ela não supera e não pode superar as limitações materiais ao poder de reforma. Não existiu no texto da Constituição, lá no artigo 3º da DCT, nenhuma, por assim dizer, nenhum cheque em branco para a competência de revisão alterar a Constituição sem observar os preceitos do artigo 60, parágrafo 4º. Então, principalmente no que diz respeito aqui a criminalizar as práticas de corrupção, de lavagem de dinheiro, tudo bem. A inabilitação pelo prazo de 20 anos para o exercício de quaisquer funções públicas, um certo exagero, mas ainda poderíamos admitir. Agora, a pena de morte para reincidentes em crimes hediondos, agora isso aqui seguramente seria declarado inconstitucional a caso aprovada essa emenda de revisão. Então a matéria ela é flagrantemente inconstitucional no que diz respeito aqui à ampliação das hipóteses de pena de morte. Ainda que haja aqui uma legitimidade no que diz respeito aqui aos mandados de criminalização das práticas dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no que diz respeito aqui à inabilitação desses políticos que forem condenados, isso aqui é plenamente legítimo. Agora, ampliar as penas de morte para reincidentes em crimes hediondos, isso aqui viola frontalmente o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição da República, certo? E assim nós encerramos a análise da questão de número 8.